Sabe o que é incrível? Existem monges budistas que vivem mais de 100 anos e nunca tomaram um único comprimido em toda a vida. Enquanto isso, a maioria de nós não consegue passar uma semana sem tomar algo para dor de cabeça, não é? Essas pessoas, que vivem nas montanhas do Tibete e em mosteiros escondidos pela Ásia, caminham, trabalham e meditam com a energia de alguém com metade da idade delas. É realmente impressionante quando paramos para pensar nisso. Então, é isso que quero compartilhar com você hoje. 5 ervas. Só isso. 5 ervas simples que podem literalmente despertar os poderes de cura do seu próprio corpo. E não estou falando de alguma moda passageira de bem-estar que desaparecerá no próximo mês. Este é um conhecimento ancestral que funciona há milhares de anos. E a ciência moderna finalmente está se atualizando e comprovando o que esses monges já sabiam. Imagine o seguinte por um instante. E se você pudesse acordar todas as manhãs sabendo que está dando ao seu corpo exatamente o que ele precisa para se curar? Não mascarando os sintomas com produtos químicos, mas sim tratando a causa raiz do problema. Esses monges budistas descobriram isso séculos atrás. E honestamente, é um pouco constrangedor o tempo que levamos para prestar atenção. Veja bem, seu corpo é absolutamente incrível quando você pensa nisso. Ele sabe como se curar, reparar danos, combater infecções, tudo sozinho. Mas aqui está o problema. Nosso estilo de vida moderno, com toda a comida processada que consumimos, o estresse constante, a poluição em tudo ao nosso redor, basicamente desativamos essa capacidade natural de cura. É como se tivéssemos trancado a porta e jogado a chave fora. É aí que entram essas 5 ervas. Elas não vão lutar contra o seu corpo ou forçá-lo a fazer algo antinatural. Em vez disso, elas funcionam como chaves, destrancando as portas que ficaram fechadas por tempo demais. Elas não apenas mascaram seus sintomas como um curativo. Elas ajudam seu corpo a se curar de dentro para fora, tratando o problema real em vez de apenas fazer você se sentir melhor por algumas horas. Aqui está algo que os monges entenderam e que nós esquecemos completamente. A verdadeira cura não vem de intervenções externas. Ela vem de apoiar o que seu corpo já sabe fazer. Há gerações, esses monges utilizam essas ervas específicas, preparando-as de maneiras muito particulares para obter o máximo de benefícios curativos. E honestamente, a ciência só agora está começando a entender por que isso funciona tão bem. Antes de falarmos sobre as ervas em si, preciso que você faça algo por mim. Se você quer aprender mais sobre esse tipo de sabedoria ancestral e práticas de cura natural que realmente funcionam, clique no botão curtir agora mesmo. Inscreva-se no canal. E deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e qual problema de saúde você gostaria de resolver naturalmente. Eu realmente quero conhecer vocês e entender o que vocês estão enfrentando para que eu possa trazer conteúdo que realmente ajude. Pense nisso por um minuto. Por que pessoas que vivem vidas simples, sem hospitais sofisticados e tecnologia avançada, conseguem viver mais e com mais saúde do que nós, que temos um centro médico em cada esquina? A resposta vai surpreender você. Elas não estão lutando contra seus corpos com produtos químicos sintéticos. Elas estão trabalhando com a inteligência natural, que a evolução construiu em nós ao longo de milhões de anos. O budismo ensina algo que a indústria farmacêutica realmente não quer que você saiba. Seu corpo tem um médico interno que é mais poderoso do que qualquer especialista que você possa consultar. A cada segundo, bilhões de células estão trabalhando para matar células cancerígenas, reparar danos, combater invasores e manter tudo funcionando perfeitamente. Você nem precisa pensar nisso. Simplesmente acontece. Mas aqui está o problema que enfrentamos. Nossa sociedade moderna, com seus alimentos processados cheios de produtos químicos, estresse constante e toxinas por toda parte, está sufocando esse médico interno. É como tentar fazer o seu trabalho com alguém constantemente interrompendo você e colocando obstáculos no seu caminho.
Seu corpo quer curá-lo, mas continuamos atrapalhando. Agora, deixe-me dizer algo que vai mudar completamente a sua maneira de pensar sobre saúde. Os monges budistas não veem as doenças como inimigos que precisam ser destruídos com medicamentos agressivos. Eles as veem como mensagens, sinais de que algo está em desequilíbrio. A medicina ocidental chega com a artilharia pesada, atacando os sintomas com medicamentos que têm listas de efeitos colaterais maiores do que o seu braço. A sabedoria budista adota uma abordagem diferente. Trata-se de restaurar o equilíbrio, não de declarar guerra ao próprio corpo. É como a diferença entre arrombar uma porta trancada até quebrar e simplesmente encontrar a chave certa e abri-la suavemente. Essas 5 ervas que vou compartilhar com você são essas chaves. Elas não forçam nada. Elas apenas removem os bloqueios que impedem seu corpo de fazer o que ele já sabe fazer perfeitamente: curar-se. E os resultados? Você encontra monges com 90, 100, até 110 anos de idade, escalando montanhas sem dores nas articulações, sem pressão alta, sem diabetes, sem todas aquelas doenças que simplesmente aceitamos como parte normal do envelhecimento. Isso deveria lhe dizer alguma coisa. Aqui está a verdade que os médicos não lhe contam, porque destruiria completamente o modelo de negócios deles. Seu corpo não precisa de mais produtos químicos sintéticos. Não precisa de mais intervenções artificiais que resolvem um problema enquanto criam 3 novos. O que seu corpo anseia desesperadamente são os compostos naturais que nossos ancestrais consumiram por milhões de anos. Compostos que suas células reconhecem instantaneamente e sabem exatamente como usar. Quando você toma um medicamento, seu fígado trabalha em dobro tentando processar essa substância estranha, que nunca deveria estar em seu corpo. Mas quando você consome essas ervas ancestrais, cada célula do seu corpo as reconhece como velhas amigas. Elas ativam vias de cura que estavam adormecidas, apenas esperando por este momento. É por isso que monges que vivem em condições que consideraríamos primitivas, sem aquecimento moderno, sem alimentos processados convenientes, sem tecnologia médica, são infinitamente mais saudáveis do que executivos ricos com acesso aos melhores hospitais do mundo. Pense nisso por um segundo. Agora, aqui está a parte que realmente vai chocá-lo. A prática de deixar as ervas de molho na água durante a noite não é apenas uma tradição espiritual sem base científica. Ao longo de milhares de anos de observação cuidadosa, os monges descobriram algo que os cientistas modernos estão apenas agora confirmando em laboratórios sofisticados. O tempo e a temperatura são absolutamente cruciais para extrair os compostos mais poderosos das plantas. Quando você ferve as ervas rapidamente, como em um chá comum, você perde de 60% a 70% dos compostos curativos mais importantes. O calor os destrói, ou eles simplesmente não têm tempo suficiente para serem liberados. Mas quando essas ervas ficam em infusão na água por 8, 10, 12 horas enquanto você dorme, algo mágico acontece. A água fria age como um solvente perfeito, penetrando lentamente nas fibras da planta e extraindo suavemente todas as vitaminas, minerais, antioxidantes e compostos curativos em sua forma mais potente. Pela manhã, você não estará apenas bebendo água com um leve sabor de ervas. Você terá um elixir repleto de propriedades medicinais que agem diretamente nas suas células. É exatamente isso que os monges budistas fazem há séculos. E é por isso que eles vivem até os 100 anos sem doenças, enquanto a pessoa comum, aos 60 anos, já toma 10 medicamentos diferentes só para conseguir funcionar. Muito bem, vamos falar sobre a primeira erva que vai mudar sua vida, o feno grego. Essas pequenas sementes douradas parecem completamente comuns à primeira vista, mas elas contêm um poder curativo tão incrível que os monges budistas as chamavam de a semente que fortalece tudo. Há mais de 2000 anos, esse tem sido o segredo mais bem guardado nos mosteiros do Tibete e da Índia.
Enquanto as pessoas no Ocidente gastam fortunas em medicamentos para diabetes, tratamentos hormonais e anti-inflamatórios, os monges simplesmente bebem água de feno grego todas as manhãs e vivem até os 100 anos sem essas doenças. E não estou exagerando. Essa é uma realidade documentada em milhares de manuscritos antigos e agora comprovada pela ciência moderna em estudos que não deixam margem para dúvidas. A pergunta que você deveria fazer não é se funciona, mas sim porque ninguém lhe contou isso antes. E a resposta é simples: não há lucro em ensinar você a se curar com uma semente que custa praticamente nada. Deixe-me explicar o que o feno grego faz no seu corpo de uma forma que vai te surpreender. Essa semente é rica em fibras especiais, proteínas, ferro, magnésio e compostos únicos que você não encontrará em nenhum outro lugar. O mais poderoso deles é a saponina, um composto que combate a inflamação no seu corpo com a força de um anti-inflamatório natural, mas sem nenhum efeito colateral. Há também a trigonelina, que literalmente ensina suas células a responderem melhor à insulina. Isso é algo que os diabéticos pagam milhares de dólares para tentar conseguir com medicamentos. E há a diosgenina, um composto que equilibra seus hormônios naturalmente, resolvendo problemas que os médicos dizem que só podem ser resolvidos com cirurgia ou terapia hormonal cara. Quando você deixa essas sementes de molho em água durante a noite, algo incrível acontece. Todos esses compostos poderosos se dissolvem completamente na água, criando um remédio líquido que seu corpo absorve em minutos. É como ter uma farmácia inteira em um copo d'água, só que sem os venenos químicos que destroem o fígado e os rins. Agora, preste muita atenção, porque este é o segredo que faz toda a diferença entre funcionar ou não. Você não pode simplesmente colocar feno grego em água quente como se fosse um chá comum. Se fizer isso, destruirá de 60% a 70% dos compostos curativos mais importantes, que são sensíveis ao calor. É exatamente por isso que os monges budistas desenvolveram esse método específico de deixar de molho durante a noite. Eles sabiam, através de séculos de observação, que o tempo e a temperatura fria são absolutamente cruciais. Quando essas sementes descansam tranquilamente em água fria por 8 a 12 horas, a água age como um solvente perfeito e suave. Ela penetra profundamente em cada semente, quebrando as paredes celulares lentamente, extraindo cada vitamina, cada mineral, cada composto curativo em sua forma mais pura e potente. De manhã, você não terá água com um leve sabor de semente. Você terá um elixir medicinal, carregado de compostos vivos prontos para entrar em suas células e começar a curar imediatamente. Veja exatamente como você vai preparar isso hoje à noite, antes de dormir. Pegue uma colher de chá de sementes de feno grego, cerca de 5 a 6 gramas. Você pode encontrá-las em qualquer loja de produtos naturais ou online por apenas alguns dólares. Coloque essas sementes em um copo com 200 a 250 mililitros de água filtrada em temperatura ambiente. Nunca use água quente. Temperatura ambiente. Exatamente. Cubra o copo com um pano limpo ou uma tampa para que nada entre durante a noite. Coloque isso na bancada da sua cozinha antes de dormir e esqueça. Nas próximas 8 a 12 horas, enquanto você dorme, as sementes incharão e a água ficará levemente amarelada. Esse é o sinal de que a extração está acontecendo perfeitamente. Quando você acordar de manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, antes do café da manhã, antes de verificar o celular, você vai beber essa água. Você pode coar as sementes, se quiser, ou mastigá-las junto com a água. Ambas as formas funcionam perfeitamente. Por que exatamente de 8 a 12 horas e não menos? Deixe-me explicar a ciência de uma forma que faça total sentido. Nos primeiros 30 minutos de imersão, apenas os compostos na superfície externa das sementes começam a se dissolver. Nas primeiras 2 a 3 horas, a água começa a penetrar na casca externa, mas ainda não atingiu o núcleo.
onde os compostos mais poderosos estão escondidos. Entre 4 e 6 horas, a água finalmente penetra completamente e começa a extrair os compostos internos mais valiosos, como saponinas e trigonelina. Mas aqui está o ponto crucial. Somente após 8 horas você obtém a extração completa de todos os compostos curativos em suas concentrações máximas. É por isso que os monges sempre deixavam de molho durante a noite. Eles sabiam por experiência, o que a ciência agora comprova em laboratórios. Se você deixar por menos de 8 horas, obterá apenas 40 a 50% dos benefícios. Se deixar por 12 horas completas, maximizará a extração e obterá 100% do poder curativo que esta semente pode oferecer. É a diferença entre tomar um remédio fraco e tomar um remédio na dose terapêutica completa que realmente cura. A segunda erva que vai revolucionar sua saúde são as sementes de coentro, que muitas pessoas conhecem como as sementes da planta de coentro. Não confunda estas sementes com as folhas verdes de coentro, que você usa em saladas. As sementes são completamente diferentes e possuem um poder medicinal concentrado que as folhas nem chegam perto de igualar. Essas pequenas sementes redondas foram valorizadas na medicina budista por milhares de anos, descritas em textos antigos como a erva que esfria o fogo interno. Os monges que viajavam pela Rota da Seda sempre carregavam sementes de coentro porque sabiam que essas pequenas sementes podiam manter sua saúde em qualquer clima, qualquer ambiente, em qualquer condição imaginável. Nas enfermarias dos mosteiros, a água de coentro era prescrita como um dos remédios fundamentais para a purificação e desintoxicação profunda. Enquanto você gasta dinheiro em suplementos caros para limpar os rins, equilibrar a pressão arterial e melhorar a pele, os monges simplesmente bebem água de coentro e resolvem todos esses problemas de uma vez. Deixe-me explicar o que essas sementes realmente fazem dentro do seu corpo, algo que os médicos não se dão ao trabalho de explicar. E as sementes de coentro são repletas de linalol, um poderoso composto antioxidante que confere às sementes aquele aroma característico, doce e cítrico. Elas são ricas em fibras alimentares, ferro, magnésio e manganês em quantidades realmente impressionantes. Mas o que realmente faz essas sementes se destacarem são os fitonutrientes únicos, como a quercetina, o caempferol e a rhamnetina. Todos com propriedades promotoras da saúde que a ciência está apenas começando a compreender completamente. Os óleos essenciais das sementes de coentro, particularmente quando liberados por meio da imersão durante a noite, possuem notáveis atividades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Eles eliminam bactérias nocivas e reduzem a inflamação simultaneamente. O que torna as sementes de coentro particularmente especiais é sua natureza suave, porém extremamente eficaz. Ao contrário de algumas ervas poderosas que podem ser agressivas para o organismo, o coentro age suavemente, tornando-o perfeito para uso a longo prazo por pessoas de todas as idades, sem efeitos colaterais. Veja o que essas sementes farão pela sua saúde, que o deixará sem palavras. Primeiro, desintoxicação e suporte renal, como você nunca experimentou. Monges budistas já compreendiam que o corpo acumula toxinas provenientes de alimentos, água, ar e até mesmo do estresse emocional que carregamos. As sementes de coentro atuam como um poderoso desintoxicante natural, ajudando os rins a filtrarem os resíduos do sangue com muito mais eficiência. As propriedades diuréticas do coentro aumentam a produção de urina, o que ajuda a eliminar toxinas, excesso de sais e resíduos metabólicos acumulados. Essa ação de limpeza suave não sobrecarrega os rins como os diuréticos farmacêuticos. Em vez disso, ela apoia a função natural dos rins, fornecendo antioxidantes protetores que previnem danos renais ao longo do tempo. Pessoas com cálculos renais geralmente encontram um alívio incrível com o consumo regular de água de coentro, pois ela ajuda a prevenir a formação de cristais e pode até mesmo ajudar a dissolver pequenas pedras existentes,
antes que se tornem um problema sério que exija cirurgia. Segundo benefício, regulação da pressão arterial de forma natural e sustentável. A pressão alta é chamada de assassina silenciosa, porque danifica os órgãos sem sintomas óbvios até que seja tarde demais. As sementes de coentro contêm compostos que atuam como bloqueadores naturais dos canais de cálcio, ajudando os vasos sanguíneos a relaxar e dilatar. Isso permite que o sangue flua com mais facilidade, reduzindo a pressão nas paredes arteriais, sem os terríveis efeitos colaterais dos medicamentos para a pressão alta. Estudos demonstraram que o consumo regular de água de coentro pode levar a reduções significativas na pressão sistólica e diastólica. O efeito diurético também ajuda, reduzindo o volume de líquido na corrente sanguínea. Para pessoas que sofrem de hipertensão, adicionar água de coentro à sua rotina diária, juntamente com os medicamentos prescritos e sob supervisão médica, pode fornecer suporte adicional e potencialmente reduzir a necessidade de medicamentos ao longo do tempo. E aqui está o bônus incrível: melhora drástica da saúde da pele, agindo de dentro para fora. As propriedades desintoxicantes eliminam as toxinas que frequentemente se manifestam como problemas de pele, como acne, eczema ou pele opaca, e com aparência envelhecida. Os compostos anti-inflamatórios e antimicrobianos combatem as bactérias que causam espinhas, reduzindo visivelmente a inflamação da pele. Agora, preste atenção, pois vou ensinar exatamente como preparar a água de coentro, da maneira correta para extrair todo o seu poder curativo. Pegue uma colher de sopa de sementes de coentro, o que equivale a aproximadamente 10 a 12 gramas. Aqui está um passo super importante que a maioria das pessoas ignora. Amasse levemente as sementes usando um pilão ou a parte de trás de uma colher. Amassar as sementes é crucial porque quebra a casca e permite que a água penetre mais facilmente, aumentando drasticamente a extração dos compostos benéficos. Coloque as sementes de coentro amassadas em um copo, com 300 a 400 mililitros de água em temperatura ambiente ou levemente fria. Cubra o copo com um pano limpo ou uma tampa para mantê-lo limpo, permitindo que as sementes respirem. Deixe as sementes de molho durante a noite, por 8 a 10 horas. Pela manhã, você notará que a água adquiriu uma coloração levemente amarelada e um aroma agradável. Coe a água ou beba com as sementes, se preferir. Consuma a água de coentro com o estômago vazio, idealmente 15 a 30 minutos antes do café da manhã. Esse intervalo permite que os compostos curativos sejam absorvidos eficientemente, sem interferência dos alimentos. Por que exatamente 8 a 10 horas? Porque, durante as primeiras horas, a água apenas começa a amolecer a casca das sementes. Somente após 6 horas é que os óleos essenciais e os compostos mais profundos começam a ser liberados completamente na água. Com 8 a 10 horas de infusão, você obtém a máxima extração de todos os minerais, antioxidantes e compostos curativos que tornam o coentro tão poderoso para desintoxicar o corpo e curar os órgãos de dentro para fora. A terceira erva poderosa que transformará sua saúde de maneiras que você nem imagina são as sementes de cominho. Essas pequenas sementes alongadas têm sido um pilar das práticas de cura budistas há mais de 3.000 anos, e não sem razão. Textos budistas descrevem o cominho como a erva que acende o fogo digestivo. De acordo com a filosofia budista, a digestão é a base absoluta de toda a saúde no corpo humano. Antigos monges budistas acreditavam firmemente que a maioria das doenças começa com uma digestão fraca e deficiente. E o cominho era o seu principal remédio para manter uma função digestiva robusta e poderosa. Monges que viajavam por diferentes regiões sempre carregavam sementes de cominho, sabendo que essas pequenas sementes poderiam ajudá-los a se adaptar a novos alimentos e fontes de água sem adoecer. Nos mosteiros budistas tibetanos,
A água de cominho era considerada um medicamento essencial, prescrita para absolutamente tudo, desde problemas estomacais até problemas respiratórios que deixavam as pessoas debilitadas por meses. Deixe-me explicar o que torna o cominho absolutamente incrível quando olhamos para sua composição. As sementes de cominho são extraordinariamente ricas em ferro, fornecendo quase 20% da sua necessidade diária em apenas uma colher de chá. Pense nisso. Uma pequena colher resolve 1/5 das suas necessidades de ferro, o mineral que transporta oxigênio para todas as células do seu corpo. Além disso, o cominho contém quantidades significativas de cobre, cálcio, potássio, manganês, selênio, zinco e magnésio. É praticamente um multivitamínico natural em forma de semente. Mas é aqui que o cominho realmente brilha, com seus compostos vegetais únicos e poderosos. Ele contém cuminaldeído, o principal composto aromático que confere ao cominho seu cheiro característico, e muitas de suas impressionantes propriedades curativas. Também possui timol, que tem efeitos antimicrobianos muito fortes, e numerosos flavonoides e compostos fenólicos que atuam como potentes antioxidantes, protegendo suas células contra danos. O que torna o cominho particularmente notável é sua capacidade de aumentar a biodisponibilidade de outros nutrientes, ou seja, quando você consome cominho, ele não só fornece seus próprios benefícios, mas também ajuda seu corpo a absorver e utilizar nutrientes de outros alimentos de forma muito mais eficaz. Agora, vamos falar sobre os benefícios explosivos que o cominho trará para a sua vida, que farão você se perguntar por que ninguém lhe contou isso antes. Primeiro, controle de peso e aceleração metabólica natural. As sementes de cominho aumentam significativamente sua taxa metabólica, o que significa que seu corpo queima calorias com mais eficiência, mesmo em repouso, mesmo enquanto você está sentado no sofá assistindo TV. Diversos estudos demonstraram que pessoas que consomem água de cominho regularmente apresentam maior perda de gordura, principalmente da perigosa gordura abdominal, em comparação com aquelas que não consomem. O cominho atua melhorando a sensibilidade à insulina, o que ajuda a prevenir o acúmulo de calorias em excesso na forma de gordura. Ele também reduz a compulsão alimentar e ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, prevenindo as quedas de energia que levam à ingestão excessiva de alimentos. As propriedades termogênicas do cominho significam que ele aumenta ligeiramente a temperatura corporal, forçando o corpo a gastar mais energia para manter sua temperatura normal, queimando mais calorias no processo. O segundo benefício poderoso é o fortalecimento do sistema imunológico por meio de múltiplos mecanismos simultâneos. A alta concentração de antioxidantes no cominho protege as células imunológicas contra danos oxidativos, mantendo-as funcionando de forma ideal e prontas para combater invasores. O cominho demonstrou aumentar a atividade de importantes células imunológicas, incluindo células T e células natural killer, que são a primeira linha de defesa do corpo contra infecções e até mesmo câncer. Os compostos antimicrobianos presentes no cominho ajudam a prevenir infecções, eliminando bactérias e fungos nocivos antes que possam se estabelecer e causar doenças. O teor de ferro contribui para a produção de hemoglobina e células imunológicas saudáveis que precisam desse mineral para funcionar. Pessoas que bebem água de cominho regularmente geralmente percebem que ficam doentes com muito menos frequência e se recuperam mais rapidamente quando adoecem. O terceiro benefício impressionante é a melhora da saúde respiratória, com resultados rápidos. O cominho atua como um expectorante natural, ajudando a soltar e expelir o muco das vias respiratórias com facilidade. Os compostos anti-inflamatórios reduzem o inchaço nas vias nasais e aéreas, facilitando a respiração para pessoas com asma, bronquite crônica ou alergias sazonais. Muitas pessoas percebem que sua tosse crônica, congestão ou dificuldades respiratórias melhoram significativamente após algumas semanas de consumo diário e ininterrupto de água de cominho. Agora vem a parte crucial.
Como preparar a água de cominho corretamente para extrair todo o poder medicinal escondido nessas sementes? Pegue 1 a 2 colheres de chá de sementes de cominho, aproximadamente 5 a 10 gramas, dependendo da sua tolerância e necessidades individuais. Se você nunca consumiu água de cominho antes, comece com 1 colher de chá e aumente gradualmente à medida que seu corpo se adapta. Ao contrário do coentro, as sementes de cominho não precisam ser trituradas antes de serem deixadas de molho, pois seu tamanho menor e estrutura diferente permitem que a água penetre eficazmente mesmo quando inteiras. Coloque as sementes de cominho em um copo com aproximadamente 300 ml de água filtrada em temperatura ambiente. O período de imersão deve ser de 8 a 12 horas. Durante esse tempo, a água adquirirá uma cor amarelo-acastanhada e desenvolverá um aroma característico de cominho, indicando que a extração está funcionando perfeitamente. De manhã, ao acordar, você pode beber a água em temperatura ambiente ou aquecê-la suavemente antes de beber, se preferir, mas nunca a ferva, pois o calor excessivo pode destruir alguns dos compostos delicados que foram extraídos durante a imersão a frio. Por que exatamente 8 a 12 horas e não apenas 2 ou 3? Porque nas primeiras horas, apenas os compostos superficiais começam a se dissolver. Entre 4 e 6 horas, a água começa a penetrar mais profundamente, mas os óleos essenciais e os compostos mais valiosos ainda estão presos dentro das sementes. Somente após 8 horas completas, você obtém a extração total de cuminaldeído, timol, flavonoides e todos os minerais em suas concentrações terapêuticas máximas. Com 12 horas, você maximiza absolutamente tudo o que essa semente pode oferecer, criando um remédio líquido repleto de compostos que acelerarão seu metabolismo, fortalecerão sua imunidade e aguçarão sua mente de maneiras que você sentirá já na primeira semana de uso consistente. A quarta erva poderosa que completará seu arsenal de cura natural são as sementes de ajwain, conhecidas em sânscrito como ajowan. Essas pequenas sementes ovais têm um poder medicinal tão absurdo que eram reverenciadas nas tradições de cura budistas como o remédio digestivo definitivo e o analgésico supremo, que age em minutos. Enquanto as 3 primeiras ervas que discutimos agem gradualmente ao longo de semanas, construindo sua saúde, o ajwain é aquela erva de emergência que age rapidamente quando você precisa de alívio imediato. Monges budistas que passavam longas horas sentados em meditação frequentemente experimentavam lentidão digestiva e dores na região lombar por permanecerem na mesma posição. A água de sementes de ajwain era o remédio preferido deles para manter o vigor digestivo e o conforto físico, apesar de sua rigorosa prática sedentária. Na medicina ayurvédica e budista, o ajwain era chamado de erva do bispo e era prescrito para condições agudas que exigiam alívio imediato. Não daqui a uma semana, mas agora mesmo. Ao contrário de ervas que agem gradualmente ao longo do tempo, os efeitos do ajwain geralmente podem ser sentidos em minutos ou horas, tornando-o inestimável para problemas urgentes que nos deixam desesperados por uma solução. Os compostos ativos e as propriedades terapêuticas das sementes de ajwain são absolutamente notáveis e cientificamente fascinantes quando se compreende o que está acontecendo. O principal composto ativo do ajwain é o timol, que representa impressionantes 35 a 60% do conteúdo de óleo essencial da semente. O timol é um poderoso agente antisséptico, antiespasmódico e carminativo, que age instantaneamente. O ajwain também contém quantidades significativas de carvacrol, gama-terpineno e paracimeno, todos contribuindo para seus potentes efeitos medicinais. Essas sementes são ricas em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais, incluindo cálcio, fósforo, ferro e niacina em concentrações impressionantes. A combinação desses compostos confere ao ajwain seu aroma forte e característico e suas potentes propriedades curativas,
que agem de forma rápida e eficaz. O que torna o Advine particularmente especial é sua natureza aquecedora e secante. Enquanto as 3 ervas que discutimos anteriormente têm propriedades refrescantes ou neutras, o Advine é intensamente aquecedor, o que o torna perfeito para condições causadas por excesso de frio, umidade ou estagnação no corpo. Deixe-me contar o que o Advine fará pela sua saúde, o que fará com que você queira começar a usá-lo hoje mesmo. Primeiro, problemas digestivos e alívio instantâneo como você nunca experimentou. Se você sofre de gases, inchaço, cólicas, indigestão ou aquela sensação desconfortável de plenitude após as refeições, a água de sementes de Advine pode proporcionar alívio em 15 a 30 minutos. Não estou exagerando. O timol presente no Advine relaxa os músculos lisos do trato digestivo, permitindo que os gases presos se movam e sejam expelidos naturalmente. Ele estimula a secreção de sucos gástricos, ajudando o estômago a digerir os alimentos com muito mais eficiência e sem esforço. O Advine é particularmente eficaz para condições como a síndrome do intestino irritável, onde o desconforto digestivo é crônico e imprevisível, deixando a pessoa com medo de comer. Monges budistas com digestão sensível bebiam água de Advine antes de consumir alimentos desconhecidos durante suas viagens, prevenindo problemas digestivos antes mesmo que pudessem começar. Para a constipação crônica que causa inchaço e desconforto, o Advine estimula suavemente os movimentos intestinais sem causar dependência, como acontece com os laxantes farmacêuticos, que destroem a função intestinal natural com o tempo. Segundo benefício explosivo: alívio de problemas respiratórios e eliminação de muco, com resultados perceptíveis. Se você sofre de asma, bronquite ou tosse crônica com muco que simplesmente não sai, a água de sementes de Advine ajuda a diluir o muco e facilita sua expulsão dos pulmões. Os compostos antimicrobianos combatem infecções respiratórias, enquanto as propriedades anti-inflamatórias reduzem drasticamente o inchaço das vias aéreas. Para resfriados e gripes comuns que deixam você debilitado, beber água morna de sementes de Advine proporciona alívio calmante e acelera visivelmente a recuperação. A natureza aquecedora do Advine é especialmente benéfica para problemas respiratórios que pioram em climas frios e úmidos, quando a tosse é persistente. Terceiro benefício: alívio de dores nas articulações e artrite, devolvendo a sua mobilidade. Os compostos anti-inflamatórios do Advine atuam sistemicamente em todo o corpo, reduzindo os marcadores inflamatórios no sangue e nos tecidos. Para pessoas que sofrem de artrite reumatoide, osteoartrite ou dores articulares em geral, beber água de Advine regularmente pode reduzir significativamente a dor e melhorar a mobilidade, fazendo com que se sintam 20 anos mais jovens. A qualidade aquecedora do Advine é particularmente útil para dores articulares que pioram no frio ou melhoram com a aplicação de calor. Agora preste muita atenção, pois vou ensinar como preparar a água de Advine corretamente, e isso é fundamental, pois o Advine é muito mais potente do que as outras ervas. Use apenas meia a uma colher de chá de sementes de Advine, aproximadamente 2 a 5 gramas. O Advine é muito mais potente do que as outras ervas que discutimos, portanto, menos é mais neste caso. Comece com meia colher de chá se nunca consumiu Advine antes e aumente para uma colher de chá somente depois que seu corpo se adaptar. Você pode esmagar levemente as sementes para aumentar a extração, embora não seja absolutamente necessário, como no caso do coentro. Coloque as sementes de Advine em um copo com aproximadamente 200 a 250 mililitros de água. Observe que esta é uma quantidade menor de água do que usamos para as outras ervas, pois o Advine é muito concentrado. Use água filtrada em temperatura ambiente para a infusão noturna. Deixe as sementes de molho por 8 a 12 horas durante toda a noite.
A água adquirirá uma coloração levemente esverdeada ou acastanhada e terá um aroma forte e característico, medicinal e levemente agradável. Este é um sinal de extração perfeita. Pela manhã, ao acordar, você pode beber a água em temperatura ambiente, coá-la se preferir, ou aquecê-la suavemente antes de beber, para intensificar ainda mais o efeito aquecedor. Por que exatamente 8 a 12 horas são tão cruciais para o Ajwain? Porque nos primeiros 30 minutos, apenas os óleos superficiais começam a se dissolver levemente. Entre 2 e 4 horas, a água começa a penetrar na estrutura da semente, mas ainda não atingiu as bolsas profundas de óleo essencial, onde o timol está concentrado. Somente após 6 a 8 horas completas é que o timol, o carvacrol e todos os compostos terapêuticos se dissolvem completamente na água em concentrações que realmente promovem a cura. Com 10 a 12 horas, você atinge a extração máxima de todos os compostos anti-inflamatórios, antimicrobianos e antiespasmódicos que tornam o Ajwain tão poderoso para a dor, a digestão e a respiração, criando um remédio de ação rápida que os monges usaram por séculos para manter seus corpos funcionando perfeitamente, mesmo sob condições extremas de prática espiritual rigorosa. A quinta e última erva que completará seu sistema de cura natural são as sementes de funcho, conhecidas como saunf, em sânscrito e hindi. Essas sementes alongadas, com um sabor levemente adocicado e aroma de alcaçuz, são reverenciadas na medicina budista há mais de 2.500 anos como a erva que harmoniza absolutamente tudo no corpo. Se as outras 4 ervas são como instrumentos poderosos em uma orquestra, as sementes de funcho são o maestro que faz com que todos trabalhem juntos em perfeita harmonia. Monges budistas descreviam o funcho como a erva que equilibra os 3 humores, devido à sua rara capacidade de se adaptar a qualquer tipo de corpo, idade ou condição. Em antigos mosteiros por toda a Ásia, as sementes de funcho eram mastigadas após cada refeição, não apenas para refrescar o hálito, mas porque os monges sabiam que essa prática simples melhorava a digestão, prevenia gases e mantinha todo o sistema digestivo funcionando perfeitamente. Enquanto você gasta dinheiro com antiácidos, remédios para gases e suplementos digestivos caros, os monges simplesmente usavam funcho e viviam sem esses problemas que atormentam milhões de pessoas diariamente. Deixe-me explicar o que torna as sementes de funcho absolutamente especiais, considerando sua composição química. As sementes de funcho são ricas em anetol, o principal composto ativo que lhes confere o sabor doce característico e é responsável pela maioria de seus poderosos efeitos terapêuticos. Elas contêm quantidades significativas de fibra alimentar, vitamina C, potássio, manganês, ferro, folato e cálcio, nutrientes que seu corpo necessita urgentemente. Mas o que realmente destaca o funcho são seus fitoestrógenos naturais e compostos antiespasmódicos que fazem maravilhas nos sistemas reprodutivo e digestivo simultaneamente. O funcho também possui flavonoides como quercetina e caempferol, ambos com impressionantes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que protegem todas as células do seu corpo. Os óleos voláteis nas sementes de funcho incluem fenchona, estragol e limoneno, todos com atividades antimicrobianas que combatem as bactérias ruins ao mesmo tempo que apoiam as bactérias benéficas no intestino. O que torna o funcho particularmente valioso é sua natureza suave, porém profundamente eficaz, sendo benéfico para crianças, adultos e idosos, sem contraindicações graves quando usado corretamente. Agora, vamos falar sobre os benefícios que as sementes de funcho trarão para a sua vida, fazendo você perceber o quanto estava perdendo. Primeiro, saúde digestiva completa e alívio de gases que o libertará do desconforto constante. As sementes de funcho são o remédio carminativo definitivo, o que significa que previnem a formação de gases
e ajudam os gases já existentes a serem eliminados do trato digestivo de forma suave e natural. Se você sofre de inchaço abdominal que faz você parecer grávida depois de comer, cólicas intestinais dolorosas ou aquela sensação horrível de estar cheio de ar, a água de funcho resolverá isso tão rapidamente que você se perguntará como viveu sem ela. O anetol relaxa os músculos do trato gastrointestinal, permitindo que os alimentos e os gases se movam livremente, sem dor ou desconforto insuportável. O funcho estimula a secreção de sucos e enzimas digestivas, melhorando a capacidade de digerir proteínas, gorduras e carboidratos de forma eficiente. Para pessoas com síndrome do intestino irritável, refluxo ácido ou gastrite crônica que causam sofrimento diário, o funcho oferece um alívio suave, porém poderoso, que age em harmonia com o corpo, ao contrário dos medicamentos químicos. O segundo benefício revolucionário é o equilíbrio hormonal para mulheres que sofrem com ciclos irregulares, cólicas debilitantes ou sintomas da menopausa. Os fitoestrógenos presentes no funcho são compostos vegetais que imitam suavemente o estrogênio no corpo, ajudando a equilibrar os hormônios naturalmente, sem os riscos assustadores das terapias hormonais sintéticas. Para mulheres com menstruação irregular, síndrome do ovário policístico ou ausência de menstruação, a água de funcho pode ajudar a restaurar a regularidade ao longo de alguns meses de uso contínuo. O funcho também alivia as cólicas menstruais, relaxando os músculos uterinos e reduzindo drasticamente a inflamação na região pélvica. Muitas mulheres relatam que suas cólicas debilitantes, que as deixavam acamadas, tornaram-se controláveis ou desapareceram completamente após vários ciclos de uso estratégico do funcho. Durante a menopausa, quando as ondas de calor, as alterações de humor e a insônia prejudicam a qualidade de vida, o funcho oferece um alívio suave desses sintomas, sem a necessidade de medicamentos perigosos. O terceiro benefício é a saúde ocular e a clareza visual, que melhoram com o tempo. Pode parecer surpreendente, mas o funcho tem sido tradicionalmente usado para melhorar a visão e prevenir a degeneração ocular relacionada à idade. Os antioxidantes presentes no funcho protegem as células delicadas dos olhos contra os danos causados pelos radicais livres, que provocam catarata e degeneração macular. O anetol possui propriedades anti-inflamatórias, que reduzem rapidamente o inchaço, a vermelhidão e a irritação nos olhos. Monges que liam textos antigos à luz fraca de velas por horas usavam água de funcho para manter a saúde dos olhos e a visão nítida mesmo na velhice. Agora chegou o momento crucial de aprender exatamente como preparar a água de funcho para extrair cada gota do poder medicinal dessas sementes incríveis. Pegue uma colher de sopa de sementes de funcho, aproximadamente 10 a 12 gramas. O funcho é tão suave que você pode usar uma quantidade generosa sem se preocupar com efeitos colaterais em pessoas saudáveis. Ao contrário do ajwain, que precisa ser usado com cautela, o funcho é seguro e suave. Amasse levemente as sementes usando um pilão ou a parte de trás de uma colher grande. Essa leve compressão quebra a casca externa e libera os óleos aromáticos mais rapidamente durante o processo de extração. Coloque as sementes de funcho amassadas em um copo com 300 a 400 ml de água filtrada em temperatura ambiente. Uma quantidade generosa, pois o funcho é tão agradável de beber que você vai querer mais. Cubra o copo com um pano limpo ou uma tampa para mantê-lo limpo durante a noite. Deixe as sementes de molho por 8 a 12 horas enquanto você dorme profundamente. Pela manhã, a água terá adquirido uma coloração levemente amarelada ou verde clara e terá um aroma doce e agradável, quase convidativo. Você pode coar a água ou bebê-la com as sementes. Muitas pessoas gostam de mastigar as sementes em bebidas, pois elas ficam macias e com sabor adocicado. Consuma essa água de funcho com o estômago vazio ou 20 minutos antes das refeições para obter o máximo de benefícios digestivos.
Por que deixar de molho por 8 a 12 horas é absolutamente essencial? Porque nas primeiras horas, apenas o sabor doce superficial começa a se dissolver, mas os compostos terapêuticos mais profundos permanecem retidos no interior das sementes. Entre 4 e 6 horas, a água penetra mais profundamente nas sementes, mas ainda não atingiu as bolsas de óleo essencial, onde o anetol, a fenchona e outros compostos curativos estão concentrados em suas formas mais potentes. Somente após 8 horas completas, você obtém a liberação total de todos os fitoestrógenos, antioxidantes, compostos anti-inflamatórios e óleos voláteis em concentrações terapêuticas reais que realmente curam o seu corpo. Com 12 horas, você maximiza absolutamente todos os benefícios que o funcho pode oferecer, criando uma deliciosa bebida medicinal que equilibra os hormônios, acalma a digestão, reduz a inflamação e harmoniza todo o seu sistema de uma forma que nenhum medicamento farmacêutico jamais conseguirá replicar, pois está trabalhando com a sabedoria natural do seu corpo e não contra ela. Chegamos ao fim desta incrível jornada por estas 5 ervas curativas sagradas. Mas, na verdade, este é apenas o começo da sua transformação pessoal. Vamos parar por um momento para refletir sobre o que você descobriu hoje, que pode mudar completamente o resto da sua vida. Você agora possui o conhecimento que monges budistas guardaram e aprimoraram ao longo de milhares de anos de experimentação cuidadosa e observação meticulosa. 5 ervas simples: fenogrego, coentro, cominho, ajwain e funcho. Cada uma delas é uma chave que desbloqueia as capacidades de cura naturais do seu corpo, que estavam adormecidas, esperando por este exato momento. Não se trata de remédios exóticos que exigem ingredientes raros e difíceis de encontrar ou preparações complicadas que levam horas. São ervas acessíveis e baratas que você pode encontrar facilmente em qualquer loja de produtos naturais ou online e preparar em poucos minutos antes de dormir. No entanto, seu poder de cura é profundo, cientificamente comprovado e validado por milênios de uso por pessoas reais que viveram até os 100 anos sem doenças crônicas. Pense no que essas 5 ervas podem fazer por você quando você se compromete a usá-las consistentemente. O fenogrego equilibra o açúcar no sangue e os hormônios, protegendo você contra o diabetes e doenças metabólicas que destroem os órgãos. O coentro purifica os rins e o sangue, eliminando toxinas que causam doenças e envelhecimento precoce, fazendo você parecer 20 anos mais velho. O cominho acelera o metabolismo, fortalece o sistema imunológico e aguça a mente de maneiras que você pensava ter perdido para sempre. O ajwain proporciona alívio imediato da dor e do desconforto digestivo, enquanto aquece o seu fogo interno vital. O funcho harmoniza tudo, equilibrando os hormônios, acalmando a digestão e trazendo paz a todo o seu sistema, de dentro para fora. Juntas, elas criam um sistema de cura natural completo, que aborda praticamente todos os aspectos da sua saúde, sem efeitos colaterais perigosos, sem dependência química e sem danificar o fígado e os rins, como acontece com os medicamentos. Mas, além dos benefícios físicos óbvios, você aprendeu algo ainda mais valioso hoje, que transcende essas 5 ervas específicas. Você aprendeu que a verdadeira cura não precisa vir de medicamentos caros, com listas intermináveis de efeitos colaterais assustadores ou procedimentos invasivos que deixam você ainda mais doente. Você aprendeu que seu corpo possui sabedoria inata e capacidade de cura que esperava pelo apoio certo durante todo esse tempo. Você aprendeu que as práticas ancestrais contêm verdades atemporais que a ciência moderna está apenas começando a compreender e validar em laboratórios sofisticados ao redor do mundo. Mas aqui está-se a verdade brutal que você precisa entender profundamente em seu coração. A informação por si só não muda absolutamente nada na sua vida real. Você poderia assistir a 1000 vídeos como este,
ler centenas de livros sobre medicina natural e acumular vasto conhecimento sobre remédios fitoterápicos, mas sua saúde permaneceria exatamente a mesma, ou até pioraria nesse período. O conhecimento só se torna poder quando é aplicado, quando é transformado de informação passiva em ação concreta, de compreensão teórica em prática diária regular, que produz resultados reais e mensuráveis. Portanto, peço que você assuma um compromisso sério, não comigo, pois não o conheço pessoalmente, mas consigo mesmo e com sua saúde futura. Comprometa-se a experimentar esta prática por 30 dias completos, sem faltar um único dia. Escolha apenas uma erva para começar. Se isso parecer menos assustador, ou combine as 5, se estiver pronto para uma transformação completa e rápida. Prepare sua infusão hoje à noite antes de dormir, seguindo cuidadosamente as instruções que lhe dei. Beba-a amanhã de manhã com atenção plena e com a clara intenção de se curar. Continue essa prática todos os dias, sem exceção, por 30 dias consecutivos. Marque no seu calendário. 30 dias são suficientes para você ver mudanças reais e mensuráveis que o surpreenderão. Sua digestão melhorará consideravelmente. Você sentirá a diferença. Sua energia aumentará de uma forma que você havia esquecido ser possível. Dores crônicas podem diminuir ou desaparecer completamente, como por mágica. Você dormirá melhor, mais profundamente, e acordará se sentindo revigorado. Sua pele irradiará saúde, sua mente estará mais clara, mais focada e mais perspicaz do que nos últimos anos. Mas você só se beneficiará dessas transformações incríveis se praticar consistentemente por 30 dias completos. Sem desculpas, sem faltas, sem desistir se não vir resultados nos primeiros 3 dias,